Olá, oitavo ano. Espero que todos estejam bem. A gente está dando continuidade então ao nosso conteúdo. Eu vou usar de novo o caderno de atividades complementares e eu vou colocar em anexo ali para vocês. O título do texto que a gente vai estudar, né, do tema, é Artes Visuais e seu contexto no espaço-tempo. Esse texto, ele traz um pouco pra gente sobre a história de uma artista chamada Frida Kahlo. E eu achei que seria muito interessante da gente estudar ela, porque pra gente falar um pouco sobre ela, né? Porque lá no nosso primeiro capítulo a gente falou sobre a relação entre arte e vida. Depois a gente falou sobre a relação com a natureza e eu falei um pouco também sobre a cultura indígena. E essas questões, elas aparecem um pouco assim na estética e na obra da Frida. Para a gente ter um pouco de contexto. A Frida Kahlo, né, ela é uma artista que ela nasceu no México e ela teve uma saúde muito frágil. Isso porque quando ela era criança, com 6 anos de idade, ela teve poliomielite, que deixou ela com algumas sequelas. E mais tarde, quando ela estava com 18 anos, ela sofreu um acidente muito grave de ônibus. O ônibus que ela estava bateu num bonde, se eu não me engano, e ela acabou tendo múltiplas fraturas pelo corpo, o que deixou ela com algumas sequelas. Primeiramente, ela ficou durante muito tempo imobilizada, tendo que ficar deitada na cama. E ela teve que usar colete também para a coluna dela durante muito tempo. E outra sequela que ela ficou é que ela ficou infértil, ela não pôde mais ter filhos por conta das fraturas que ela teve nos ossos do quadril, se eu não me engano, na bacia. Não tenho certeza, mas ela teve muitas fraturas, assim, pelo corpo. Foi um acidente bem grave mesmo. Ela ficou com muita dificuldade depois para se locomover e tudo mais. Como ela era muito novinha, ela tava com 18 anos ainda, tava na escola, a família dela desenvolveu, né? Eles desenvolveram esse cavalete, que cavalete é essa parte, esse negócio de madeira que a gente usa para colocar a tela. E eles desenvolveram um que ela pudesse fazer as obras dela, pintar, voltar a pintar, né? Enquanto ela estivesse de cama. Então, durante toda a vida dela, todos os períodos que ela precisou ficar de cama, porque depois ela conseguiu, né? Depois se levantar e tudo mais, mas ainda assim, durante muitas vezes, ela precisava ficar usando colete ou usando cadeiras de rodas ou ficar de cama mesmo por conta dessa saúde dela que ficou muito fragilizada. E ela utilizava esse cavalete para poder pintar deitada na cama, enquanto ela estava. Tem uma foto parecida com essa no livro de vocês, mas que mostra essa artista trabalhando assim, ainda que é acamada. E essas questões da vida dela, né, essas tragédias que ela passou na vida, ela utiliza isso muito como tema. Então, muitas obras dela mostram essa questão, essa realidade que ela vivia. Mostram essa... É uma forma dela expressar o que ela sente nesse período que ela estava passando por essas dificuldades. A forma como ela se vê. Muitas das obras dela vão ser geralmente autorretratos. A gente vai falar isso um pouco melhor mais pra frente. Mas aí a gente tem então essa questão de, como a gente falou, né? Lá no nosso primeiro capítulo falava sobre a relação entre arte e vida. E isso está muito presente na obra da Frida, porque ela tenta retratar como ela se sente mesmo através da arte, por conta dessas experiências que ela teve na vida dela, essas experiências muito traumáticas, né? Então ela tenta fazer essa relação com o tema da obra de arte dela, em geral, é ela mesma, é a própria vida dela. Mas não só isso, também muitas questões relacionadas às mulheres como um todo também. Ela vai retratar obras que retratam algumas questões sobre assédio, sobre abuso. Mas ela sempre se utiliza das características
A gente tem também uma artista interessante para a gente estudar, porque a gente também falou sobre a questão da natureza na arte. E a Frida, ela além de ter essa questão de se utilizar dos temas da própria vida dela e das pessoas, né, da região da onde ela morava, especialmente as mulheres, ela também tem muita inspiração na natureza. Então a gente vai ter muitos pinturas com muitas flores, muitas plantas. Ela tinha, né, esse costume de utilizar, deixa eu ver se tem aqui na foto dela, utilizava essas flores na cabeça. E ela tinha muito essa relação muito forte com a natureza, tinha sempre animais também, ela colocava muito na obra delas, pássaros, macacos. E outra questão também é que, como a gente falou da arte indígena brasileira, a Frida, ela tem na sua obra uma inspiração muito forte na cultura mexicana, especialmente na cultura indígena mexicana, na arte indígena mexicana. E ela se utiliza dessa cultura, né, dessa inspiração nas pinturas que ela faz e também no modo dela de se vestir. A gente vai ver alguns exemplos mais para frente também. Então, como eu falei, né, tem essa questão, tem as cores vivas, porque a cultura mexicana, vocês já devem ter visto, né, em outras obras, em filme, talvez, tem aquele filme da Disney, né, do Viva a Vida é uma Festa, a gente vê muito da cultura mexicana naquele filme. E as cores, essas cores fortes, né, essas cores vivas, é tudo muito colorido, isso faz parte da cultura mexicana. E isso está muito presente na obra da Frida Kahlo. E a temática, né, como eu coloquei aqui, a temática ligada às próprias experiências, né, da artista e também a questões ligadas ao feminino, questões sociais, geralmente ligadas a mulheres ali que moravam próximas a ela também. Mas como um todo, assim, essas questões femininas e as próprias experiências, como eu falei, ela se retrata muitas vezes, não coloquei aqui, mas ela se retrata em alguns momentos que ela tá doente, então ela se pinta, né, se coloca nas pinturas com o colete ou deitada na cama, mas sempre com essa atmosfera colorida, sempre tem essas cores muito vibrantes, sempre tem a questão da natureza também, as plantas estão presentes nas obras dela. Como eu falei, né, isso é um trechinho que tem do livro de vocês, do texto que tem no livro, que ele fala que essa artista, né, que é a Frida, ela é conhecida por sua luta para resgatar as raízes da cultura popular mexicana, tanto em seu trabalho como no seu dia a dia. Então, como eu falei, além dessas características, né, ligadas à cultura mexicana, especialmente à cultura indígena mexicana, está presente nas obras dela através das cores e das formas que ela faz também, da própria utilização da natureza, mas especialmente com as cores vivas, ela também traz esse resgate, né, das raízes mexicanas na própria vida dela, e isso através não só dos hábitos dela, né, os hábitos de tentar manter as tradições culturais mexicanas, mas também nas roupas dela. Então a gente tem, por exemplo, aqui alguns, tem esse exemplo, tem outros aqui, ó, das roupas que ela usava, eram sempre com essas cores muito vivas, com essa estampa, esse tipo de bordado que é muito característico da cultura mexicana. Então ela era assim uma figura, como pessoa também, né, uma figura muito simbólica para a cultura mexicana, e até hoje, ela se tornou um símbolo da cultura mexicana. Tanto que no próprio filme que eu mencionei, o Viva, né, A Vida é uma Festa, eles colocam ela, né, numa ceninha, fazendo uma participação, fazem na animação, né, eles fazem a Frida Kahlo. Ela tá, assim, ela virou uma imagem mesmo da cultura pop
mas sempre também muito representativa da cultura mexicana, porque em tudo quanto produção que se faça, que se fale de cultura mexicana, vão sempre falar da Frida, porque ela tinha essa relação muito forte com a cultura dela, com a cultura do país dela, né? A gente vê também com relação na casa dela, a casa dela virou um museu, tá escrito ali Frida e Diego. O Diego é o marido da Frida Kahlo, Diego Rivera, que também era um pintor, também era artista. E assim, mas a Frida, a gente vê o museu da Frida Kahlo, era essa casa, chama lá Casa Azul, e a gente vê essa relação, né, com a natureza, tem as plantas, as cores fortes, né, as cores muito vivas. Então, quando a gente vê, né, a própria fachada do museu, ela é azul com vermelho, a porta é verde, essas cores vivas estão muito presentes, né? E era assim, essa era a forma dela manter essa cultura mexicana viva, tanto nas suas obras como na sua vida, sim, em si, né? Então tinha essa relação muito forte com a natureza, essa relação muito forte com as cores. E ela dizia que ela nunca pintou sonhos e sim minha própria nunca pintei sonhos e sim minha própria realidade. Isso porque ela é muito ligada às obras do surrealismo. E o surrealismo é um estilo que a gente não chegou a estudar, mas só dando uma ideia para vocês, é do Salvador Dalí, que ele cria as obras surrealistas, elas são baseadas em sonhos. Elas estão tentar representar o movimento surrealista, ele tentava representar os sonhos. E a Frida, ela dizia que apesar dela ter essa estética um pouco fantasiosa assim nas obras dela, ela não está retratando sonhos, ela está retratando a realidade dela. E aqui a gente tem, né, um outro exemplo de uma obra dela. Como eu falei, a gente consegue ver essa questão da natureza muito presente, através das plantas e dos animais que ela coloca, né, na obra. E uma questão importante é que a maior parte das obras da Frida são autorretratos. E a gente vê um estilo muito marcante, é muito significativo, assim, a gente consegue ver claramente que é uma obra da Frida Kahlo, não só por ser, né, um autorretrato da Frida, mas pelas características. Então, quando essas características aparecem na obra de outro artista também, isso fica muito marcante, fica muito, muito visível saber de onde vem a influência desse artista. E aí, como eu falei, né, ela para retratar, né, a própria vida, por retratar as próprias experiências, ela acaba fazendo uma quantidade muito grande de autorretratos, isso de formas diferentes. E o que é autorretrato, né? Eu coloquei aqui uma definição que está no livro de vocês, que ele explica que o autorretrato é uma forma de pintura na qual o artista retrata a si mesmo, evidenciando suas características físicas, seu caráter e ainda o seu estado de espírito, da maneira como ele os reconhece ou quer mostrá-lo. Então, quer dizer, não é só como né, o autorretrato, ele acaba sendo muito popularizado hoje em dia por conta das selfies que a gente tira. Só que o autorretrato na arte, né, especialmente na pintura, ele é um pouco mais que a selfie. A selfie, ela também, hoje em dia, ela acabou se tornando uma linguagem nova. Muitos artistas se utilizam, né, das tecnologias para criar autorretratos, para criar outras obras, mas utilizam, né, da selfie para criar obras de arte também. Mas aqui falando na questão da pintura, por exemplo, a questão, né, do autorretrato com a intenção artística, ela vai além de só você colocar uma foto sua, se retratar como você é fisicamente, né? Não é só uma questão de a Frida não estava se colocando na pintura só para mostrar as características físicas dela. Também era uma forma dela retratar os sentimentos, de retratar, como eu coloquei aqui, como coloca o livro, né, que colocou,
que é uma forma de retratar o próprio caráter do artista e também o seu estado de espírito. Então a Frida faz isso através das expressões que ela está colocando, expressões faciais que ela coloca, e também esses outros elementos que ela coloca junto dela. Então, os animais, as plantas, as cores vivas, isso tudo é uma forma dela retratar não só, né, sua aparência física, mas também o seu estado de espírito, a sua personalidade, de colocar isso na tela, da forma como ela quer. E aí, os artistas, né, como um todo, que fazem o autorretrato, ele vai fazer isso da forma que ele quer. Então, ele pode ser, porque ele pode se colocar, né, retratar a sua personalidade da forma como ele enxerga, ou quando coloca ali, né, da forma como ele quer mostrá-lo. Pode ser que ele até saiba que aquilo não seja total verdade, mas é assim que ele quer se representar. Então, é assim que ele se coloca. A Frida, ela era muito verdadeira, ela se colocava realmente, assim, com as suas características físicas, assim, muito claras, e também com essa questão do estado de espírito muito definido, né? Ela teve uma vida muito complicada, sofreu muitas complicações durante a vida dela, e ela faz questão de retratar isso. Algumas obras eu nem coloquei aqui porque chegam a ser meio pesadas, assim, de se ver. Mas ela tenta se colocar ao máximo, assim, nas obras dela, por isso tem essa questão com a realidade, né? Não é um sonho, é a realidade dela que ela tá retratando. Então, relembrando, né, a Frida, ela tem como característica essa inspiração na natureza e na cultura indígena mexicana. Tanto a natureza como a cultura indígena foram coisas que nós estudamos aqui, por isso eu achei muito interessante de trazer um pouco sobre ela. E essa relação também com a temática, né, essa relação entre arte e vida, que foi outro tema que a gente estudou no livro, quando ela se coloca como tema principal das suas obras. Não só a questão de se fazer autorretratos, mas também de tentar retratar as próprias experiências dela nas pinturas. Eu tô deixando para vocês essa atividade, que ela tá nesse caderno de atividade de vocês. Quem tiver pode fazer lá no próprio livro. Quem não, tá aqui a imagem, né, da atividade. Tem essa cena, essa frase da Frida que a gente falou um pouquinho sobre ela aqui no slide, no vídeo de hoje. E aí a pergunta, né, o livro traz para vocês, tipo, após ler a frase de Frida Kahlo, o que você acha que ela quis dizer? Para vocês tentarem colocar o que vocês entenderam dessa frase. A partir não só da frase, mas também de toda o vídeo, né, que a gente falou hoje, dos slides que eu coloquei. Então, vocês vão tentar colocar com as suas palavras, explicar com as palavras de vocês o que vocês entenderam dessa frase da Frida. Tentem fazer, pode escrever no livro ou no caderno, vocês que sabem, e me mandem as fotos, assim, do que vocês fizeram. Eu vou deixar uma proposta para vocês, de vocês tentarem fazer um autorretrato, do jeito que vocês puderem, ou com foto, ou com desenho, do jeito que vocês puderem, ou com colagem. A gente já trabalhou colagem em sala de aula também. E aí, assim, façam e me mandem as fotos. E a gente, eu vou deixar também o trabalho para vocês, o trabalho que a gente tem do ponto extra, tanto essa atividade aqui, quanto essa questão do autorretrato, como eu falei, são formas de vocês tentarem assimilar o conteúdo. E eu vou deixar o trabalho para vocês também, que a coordenação pediu, para o ponto extra. Qualquer dúvida que vocês tiverem, é só vocês me mandarem mensagem lá pelo aplicativo ou conversarem comigo lá no nosso horário no Zoom. Eu vou estar aguardando vocês lá no nosso horário. Vou deixar lá o link para vocês e a gente tira qualquer dúvida, tanto pelos exercícios. Eu tô deixando esse exercício e essas outras atividades porque ele é bem tranquilinho de fazer. Só para vocês responderem só essa questãozinha. E quem quiser fazer o autorretrato e me mandar também.
E aí, e a questão do trabalho. O trabalho eu vou deixar ali para vocês no aplicativo e a gente conversa lá pelo Zoom. Ou quem não puder, não tiver como entrar no Zoom, mas mais uma vez reforçando, é importante a presença do máximo, da maioria de vocês, de todos que puderem, lá no nosso horário, não esqueçam do horário. Mas se por acaso vocês não conseguirem entrar por algum motivo, eu vou estar no aplicativo também, vocês mandem mensagem por lá que eu converso com vocês por lá, tá bom? Na aula que vem a gente dá continuidade, então não deixem de fazer esse exercício, responder essa pergunta pelo menos, tá bom? E até a próxima aula.